Vivência na escola. Como você vê a escola? Como você ensina os seus filhos a verem os professores? Seus filhos respeitam os professores? O mundo vive hoje um grande conflito. Muitos jovens acham que podem tudo. E algumas pessoas dão-lhes a impressão de que eles podem fazer tudo. E como eles tomam uma atitude que venha ferir aquilo que as pessoas acreditam, quando eles entram ou acreditam que sejam valores éticos e morais, as pessoas ficam estarrecidas. Por outro lado, quando você vai tentar tolher um jovem daquilo que você acha que não deve ser feito, as pessoas falam, nossa, é apenas um jovem. Essa dicotomia, essa falta de raciocínio lógico é uma característica do luetismo, que precisa ser combatido, que precisa ser tratado. Ou seja, a pessoa não mantém a palavra certa. Também teria bastante de psicose. Não mantém uma palavra fixa, não mantém uma palavra certa, não mantém uma coerência naquilo que quer. E aí nós precisamos ser coerentes. Nós precisamos saber definir bem claramente como que você vê a escola. A escola está preparando o seu filho para a vida? Você dá apoio à escola para preparar o seu filho para a vida? Como você ensina os seus filhos a verem os professores? Como inimigo? Como um amigo? Como um aliado? Ou você mostra para os seus filhos que aquela pessoa que está ali está preparando a ele para enfrentar a vida, para conquistar seu próprio futuro? Você ensina seus filhos a respeitar os professores? Lógico, tem hora que você tem que cobrar do professor que ele te respeite também. E respeite também seus filhos, mas é a oportunidade que a gente tem ali. Como você está ensinando seus filhos a enxergarem os professores? Um estorvo? Ou alguém que está preparando o seu futuro? Se você não aprender, como que você vai enfrentar as adversidades da vida? E quem vai estar te ensinando? Os professores. Temos que aprender a ver a escola por um outro ângulo. Os alunos têm que ter uma certa liberdade, os filhos têm que ter uma certa liberdade, mas tem que ter limites e tem que ter deveres bem definidos, assim como os adultos. A escola deve ser vista como o templo que ajuda a aperfeiçoar a alma, a se adaptar melhor ao meio social e a começar a adquirir responsabilidade. Então a escola é onde você vai colocar teu filho para ele aprender a dar os primeiros passos para conquistar a si mesmo. Aprender a conviver. Não é fazendo bullying que você aprende a conviver. Não é agredindo o seu colega que você aprende a conviver. É respeitando. Mas isso faz parte das crianças, faz parte. Assim também como faz parte dos professores e dos pais chamar a atenção, conversar e, se precisar, dar um castigo. Tira um tablet deles que eles ficam bonzinhos por um bom tempo. Então nós temos que saber, descobrir meios de como acessar a essa criança para ele desenvolver na sua mente que a vida tem limites, que a vida tem regras. Liberdade demais leva à perdição. Cuidado. Essa responsabilidade deve ser individual, consigo mesmo. Então a criança vai adquirir responsabilidade, primeiro consigo mesma. Arrumar o material escolar, sair no horário certo para a escola, respeitar as regras da escola. Então, coletiva, com todos os cidadãos e com o meio ambiente. Então, a criança tem que aprender desde cedo que não deve jogar papel na rua. Não pode simplesmente atravessar uma rua porque está em cima da faixa. Observe primeiro. Se você vem na calçada, alguém deu uma seta que quer entrar. Se você entra na frente do carro, o carro tem que parar, vem outro, bate nele, joga em cima de você, e aí? Então você tem que ter discernimento. Educação não é seguir igual um robozinho, estou no meu direito de andar na calçada. Observa, passa o olho. Você tem que saber discernir. E às vezes você tem que ter discernimento suficiente e falar assim, não, se eu deixar essa pessoa parada na rua porque eu quero continuar andando na calçada, eu vou atrapalhar o trânsito e a vida de muita gente que vai parando no carro. Então eu paro, a pessoa passa, desocupa a rua, eu sigo o meu caminho sem transtorno para ninguém. Se eu perco 1 minuto, não vou perder a vida. É questão de pensar coletivamente. É um exemplo simples, mas a gente está pensando coletivamente. A preparação espiritual, ter consciência de que tem uma alma e terá de prestar contas
à sociedade e a Deus. E falar de vida espiritual hoje entra em função de detalhes que cada religião acredita de um jeito. Mas deveria todas ter um princípio básico de que existe uma vida espiritual, em que esse espírito irá prestar contas a Deus. No mínimo, estudar o Sermão da Montanha, que é comum para a maioria das religiões cristãs, e não fere também as outras religiões, como o budismo e o islamismo. A gente deveria procurar adquirir um meio termo, alguma coisa que nos leve à unidade. Embora a família tenha a principal responsabilidade de educar as crianças, a escola deve ter uma participação coadjuvante no aperfeiçoamento do aluno, pois na escola tem o fator social e coletivo. Então, a responsabilidade de educar a criança é dos pais. E se os pais não tiveram educação que lhes dê os padrões básicos, ele tem que saber que tem que buscar na escola aquilo que lhe falta. Então todos nós temos que começar a desenvolver valores. E todos nós temos que procurar entender a necessidade de desenvolver valores. Esses valores que nós temos que ter, que são básicos, respeitar o coletivo. Não é o coletivo do ônibus, não. Respeitar a coletividade que a gente está inserida. Por que nós temos que botar o som na maior altura se o nosso vizinho não quer ouvir aquela música que nós gostamos de ouvir? É o primeiro princípio. Por que eu tenho que andar com a moto barulhenta, fazendo barulho, acordando as pessoas de madrugada? Para me satisfazer o meu ego? Fazendo as pessoas acordarem e às vezes até perder o sono? Então todos esses valores têm que ser estabelecidos, nós temos que procurar entender de uma forma macro, porque nós estamos dentro de uma coletividade, dentro de uma sociedade. Então a família e a escola se fundem numa grande família, onde todos nós estamos ali para aprender a conviver uns com os outros. A humanidade, na atualidade, está carente do sentido espiritual, e isto a prejudica muito, pois sem este sentido a maioria das pessoas agem por impulso sem refletir nas consequências imediatas e futuras de seus atos. Isso é muito grave. Às vezes a gente vê um jovem proferindo determinadas palavras totalmente inconsequente. Às vezes a gente vê um jovem tomando uma ação, tomando uma atitude totalmente inconsequente, por falta de um mínimo de se espiritualizar, de educar seus impulsos e ter consciência de que o outro é um ser humano. Mas para isso não precisa de religião. Se você tiver uma fórmula mágica que ensina as pessoas a serem educadas sem ter religião, até porque a doutrina espírita nos mostra a necessidade das pessoas irem a um templo religioso. E a ciência confirma que aquelas pessoas que vão a um templo religioso, eles vivem mais tempo. São mais saudáveis. Portanto, precisamos aprender a colocar os pingos nos is e desenvolvermos os verdadeiros valores da alma. E a criança, desde cedo, ela tem que pensar: as minhas atitudes têm consequências hoje mesmo, amanhã e em futuros mais distantes. Certa vez eu vi contar que um jovem frequentava a escola e fazia sempre bullying com outro colega. Passou-se o tempo e um dia o diretor da empresa onde o jovem que fazia bullying trabalhava chega para visitar e ele toma aquele impacto. Nossa, esse é o dono da empresa? Porque ele nem se tocava, totalmente desligado da realidade, fazia o bullying, fazia a zoação, mas não se tocou no nome do dono da empresa e esse que era aquele colega que fazia bullying. Ele tentou se esconder, fazer de conta, querer até ficar invisível. Nessa hora a gente quer ficar invisível, né? E aí a pessoa chega lá: olha, você trabalha aqui? Que bom que você está trabalhando aqui. E passou. E ele já pensou: agora eu serei demitido. Passado mais um tempo, e um dia ele chega para ele: pensei, estava certo que você ia me demitir naquele momento, porque eu fiz muito bullying com você. Ele falou: não, eu não vou me rebaixar para igualar a você. Você está trabalhando, está seguindo bem, está fazendo bem a sua função, continue fazendo bem essa função. Mas nem todo mundo vai pensar assim. Tem pessoas que estão ainda presas à vingança, não são evangelizados,
não tem princípios éticos e morais para discernir uma coisa da outra, vai para vingança e rua. E às vezes também depende do nível de bullying, depende do nível de brincadeira que foi feito. Tudo vai estar influenciando. Ou seja, respeitemo-nos. Aí tem outra situação. Certa vez eu conversando com o senhor, já desencarnado, lógico, ele era um trabalhador rural muito simples e ele sofreu muitos e muitos bullying. Ele bebia e enquanto ele bebia as pessoas faziam muitas zoações com ele. Passado o tempo, ele desencarna e aí ele chega e fala assim, sabe o fulano que quebrou a perna? Sim. Ele não precisava de quebrar a perna se ele não fizesse tanto bullying comigo. Não estava no karma dele. Ele quebrou a perna, ficou deficiente, porque dentro daquele emaranhado de energias envolvidas, eu citei algumas palavras de maldição contra ele. Ele não tinha mecanismo de defesa psíquica, se machucou. Sabe o fulano que passou tantas dificuldades com a esposa? Também dentro do mesmo princípio. Porque nós precisamos ter discernimento espiritual, sentido espiritual, entendimento espiritual. É necessário uma linha de comunicação entre pais e os alunos. Ambos têm de se ver como aliados. Professor e aluno e pais ambos têm que ser, pais e alunos, ambos têm que se ver como aliado, tá? Pais e alunos têm que se ver como aliado. Não estou falando pai e filho, pais e alunos. Então deveria existir uma integração maior. Portanto, entre pais e professores, essa via de comunicação tem que ser muito mais ampla. A importância da realização de atividades. Seus filhos fazem as atividades em dia? Supervisione seus filhos. O que ele faz na internet, nas redes sociais, o que ele joga. Desde quando estudar, quando começar a estudar para as provas. Todos esses detalhes são de grande importância para todos nós. São momentos que nós devemos procurar mostrar para as crianças o que eles devem fazer, de como que eles devem agir, para interiorizar os valores da escola. Então, entre pais e alunos, não estou falando em pais e filhos. O teu filho é o aluno agora. Como que você tem que olhar para ele como um aluno. Ele está lá para aprender, certo? Então, vocês estão sendo aliados para estudar junto, para aprender, para crescer? Como que aquela realização daquelas atividades, ele está resolvendo aquelas atividades porque tem que fazer a prova para não ganhar um carimbo, para fazer a atividade para não ganhar um carimbo, porque ele quer aprender aquelas lições, porque aquilo é importante para o futuro dele. Ah, que chatice, eu tenho que fazer isso para casa. Oh, que bom que eu tenho isso para casa, que eu posso pesquisar, que eu posso aprender mais. É importante que a gente faça essa interface. A internet, as redes sociais hoje e os jogos têm que ser bem monitorados. E pode ter certeza que seus filhos gostam de ser monitorados. Com meus filhos eu fiz o seguinte. Tem uma folha onde todas as senhas tem ali. A gente coloca lá umas letrinhas no meio. Se você chegar e ler, você não vai saber qual é a senha. Então tem lá aquela pasta de e-mails, Facebook, Twitter, tudo ali é senha. Então, se eu quiser, eu vou entrar nas redes sociais deles. E assim eles podem entrar na minha. E às vezes eu falo assim, olha meu e-mail, vê se tem alguma coisa importante. Para eles saberem que eles podem olhar. E assim mesmo as pessoas esperam que tenham bom senso de não mandar porcaria para mim. E quando alguém manda alguma coisa suspeita, eu falo assim, cuidado, as crianças abrem esse e-mail. Aí não manda mais. Porque a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter discernimento. Usar e-mail para mandar porcaria? Vamos mandar coisas úteis? E estudar para as provas é matéria dada, matéria estudada. Então tem que estar sempre dando olhadinha, fazendo para casa, para você ir fixando aquelas matérias, fixando aquele aprendizado, aquele entendimento. Quais as consequências de seus atos hoje?
as atitudes que você tomou hoje, que consequências tem para o amanhã? Tem que ensinar para a criança desde pequeno. Ele tem que ser um cidadão de bem. Imagine uma criança, vai ser um adulto amanhã, vai ser um político, vai ser um deputado, um senador, vai fazer uma lei para prejudicar os professores, porque o professor não deu uma base para ele de consequências. Ele estava lá para mostrar para eles. Olha a consequência dos atos. Aí o professor chega na sala, os políticos vem a série de adjetivos pouco construtivos. Se a gente falar, os políticos estão lá tentando fazer o melhor, só não tem ainda discernimento do que é certo e que é errado, mas é nossa função desenvolver nosso discernimento e cobrar deles que tenham esse discernimento. Você falou mais ou menos a mesma coisa, mas com palavras construtivas. Se você vai à aula e deixa de estudar amanhã, esse conhecimento vai te fazer falta e você ficará em desvantagem diante daquele que se dedicou mais. O que você quer para o seu futuro? Então, chegou na aula, estude. Porque alguém está estudando. E o mundo não é dos bons, é dos melhores. Só os melhores vão conseguir as grandes vitórias. Mas a gente está falando aqui de um melhor consciente, não é aquele melhor que quer dar pernada no outro. É aquele melhor que tem responsabilidade pelo aquilo que faz. O que você quer para seu futuro? Perguntar de novo, o que você quer para o seu futuro? A escola vai te dar uma ferramenta intelectual para você conquistar o futuro, mas a ação para conquistá-lo depende do seu trabalho, da sua dedicação e aperfeiçoamento. Portanto, a família tem uma grande importância de mostrar isso para o jovem. Como esse jovem vai estar diante dele mesmo, com a escola como ferramenta para o desenvolvimento intelectual, que é o desenvolvimento intelectual que vai dar-lhe condições de enfrentar o mercado de trabalho e conquistar seu espaço. Se autoaperfeiçoar. Mas as portas podem estar fechadas para aquele que não quer se dedicar coerentemente. Sem a consciência de responsabilidade coletiva, onde vamos chegar? Então, se eu posso jogar meu lixo na rua, problema é sair de perto da minha casa, andei 2 quarteirões e jogo o lixo. Não está mais perto da minha casa. Mas vai incomodar aquele vizinho, aquela pessoa que está lá. Problema dele. Se eu penso assim, eu estou edificando o mal para mim mesmo. Jogar o lixo no rio, no leito do rio. Teve uma vez que mostrou na internet, a pessoa parou um caminhão, jogou um monte de móveis velhos dentro de um rio. Meses depois, veio enchente, alagou toda aquela região. Então, quem jogou o móvel estava errado, quem viu e não chamou a polícia estava errado, todo mundo ali estava errado, porque falta de consciência de responsabilidade coletiva. Sem cuidarmos do meio ambiente, como vamos sobreviver em uma natureza degradada e destituída de recursos para nos sustentar a vida, gente? Então, entender que temos que cuidar do meio ambiente, entender que temos que zelar pela limpeza da rua, entender que temos que fazer uma coleta seletiva do nosso lixo, porque se a gente joga papelão, plástico e vidro que pode ser reciclado no lixo comum, vai sobrecarregar os aterros sanitários, vai ficar mais caro socialmente e economicamente o recolhimento do lixo. Então, precisamos saber fazer coletas seletivas. Precisamos preparar nossos filhos para o planeta, filhos melhores para o planeta. Pois o que já foi feito de mal para o planeta fica difícil para restituir, mas devemos deixar de agredi-lo para, no mínimo, manter uma boa condição de vida para nossos filhos, netos e nós mesmos na próxima reencarnação, se você acredita em reencarnação. Se você não acredita, você não quer que seu neto não tenha água para beber, por exemplo. Não tenha ar para respirar, porque polui tudo. Vamos pensar grande, vamos pensar no melhor para nós. Que se existir reencarnação, você mesmo vai ser teu bisneto, que vai estar dentro de um planeta totalmente destruído, totalmente destituído de valores naturais para sustentar a vida com qualidade. Você vai sobreviver aqui, mas com péssimas qualidades. Então nós precisamos de desenvolver a consciência de responsabilidade para que a gente possa deixar filhos melhores para um planeta melhor e condições melhores no planeta para que nossos filhos tenham um planeta melhor. Então, um jogo mais amplo de valores, bem mais amplo de valores.
O aluno tem que adquirir a consciência de que deve respeitar as autoridades policiais, pois em muitas situações o cidadão brasileiro dificulta o trabalho do policial, gerando estresse e desrespeito, que criarão condições metaemocionais para o abuso de poder. Então, essa condição é muito complicada, muito complexa. Certa vez eu fui parado numa blitz, eu estava de moto, eu desci da moto, tirei o capacete, fui pegar minha documentação para me identificar, e o rapaz que tinha parado o carro na frente começou a estressar com o policial. Mandou que ele procurasse os bandidos, que ele procurasse ladrão, que procurasse isso, procurasse aquilo. Eu cheguei para ele, falei, meu amigo, ele é um policial. Aqui foi determinado pelos superiores dele fazer uma blitz, conferir os documentos. Se você está tudo em dia, se identifique para ele e vai embora. Ele não está escrito na testa de ninguém quem está certo e quem está errado. O policial ficou me olhando assim, me entregou a documentação. Não, você pode ir. Eu falei, por favor, confere. É a minha segurança que está em jogo. Ele ficou olhando, aí conferiu a documentação, conferiu o chassi da moto, e o outro ficou sem chão, porque diante do que eu falei ele não podia reagir. Aí mano falou, vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua vida. É o que normalmente essas pessoas mal educadas sabem falar. Mas teve que abaixar a cabeça, abrir o capô, entregar os documentos, e no final tinha erro, lógico que tinha erro, senão ele não estaria tão bravo, e tomou-se lá sua multa. E eu fui embora. Não tinha nada errado e fui seguir meu caminho. Mas a gente tem que procurar agir de forma consciente. E isso aconteceu, tem mais de 30 anos, e eu não esqueci. Então tem coisas que passam na nossa vida e ficam como boas lembranças, como essa. Mas eu sempre procurava entender. Porque se o policial falou, pare, por que ele tem que criar encrenca? Por que ele tem que criar um atrito de tentar discutir com aquela pessoa que naquele momento está investindo na autoridade para fazer uma investigação? Porque nós temos que colaborar. E se a gente cria todo mundo chega, sabe com quem está falando, vai procurar bandido, vai fazer isso, vai fazer aquilo, o policial vai se estressando. Aí vem o abuso de poder em determinados momentos, porque vai existindo desrespeito, má preparação, tanto da sociedade quanto do policial, aí culmina com situações bem desagradáveis para todos. O aluno tem que adquirir consciência de que deve respeitar os professores e as autoridades, pois se isso for colocado desde cedo para as crianças e para os jovens, certamente eles serão adultos conscientes e agirão de forma digna frente às suas responsabilidades sociais e coletivas. Crianças têm direitos? Tem. Mas tem que ter dever. As crianças têm que ter deveres. Deveres. Respeitar o professor, respeitar os pais, respeitar regras. Senão, que tipo de adulto vai ser aquela criança? Ah, tem criança que tem que ter um momento de rebeldia. Tem. Mas tem que ter um momento do castigo também. Rebeldia é castigo. Não precisa de espancar. Cada um, no seu limite, vai dar um momento de reflexão para que ele possa entender que tem que respeitar. A nossa geração, que está aí na faixa dos 40 a 60 anos, teve regras. A geração que está entre 20 e 30 já teve muita flexibilidade. E quem tem menos de 20 está perdido. Na maioria das vezes. Então nós precisamos entender que tem regra, responsabilidade social e coletiva. Nós temos que adquirir isso. Aquela pessoa que está catando lata de lixo é fruto de uma irresponsabilidade social e coletiva. Porque nós pensamos errado, escolhemos as pessoas erradas, agimos errados e deixamos aquela pessoa naquela dificuldade. Assim como no Rio de Janeiro, na década de 80 e final da década de 80, início da década de 90, aqueles menininhos chegavam, moço, me dá um dinheiro, moço, me dá um lanche, e a pessoa, sai, eu não sou seu pai não, vai caçar sua família. Beleza. Chegou o final da década de 90, ele chegava com a metralhadora, passa tudo. Olha o reflexo da falta de prudência, falta de responsabilidade e consciência social coletiva. Se naquele momento aquelas pessoas falassem o que está acontecendo para essas crianças virem pedir esmola,
Se as pessoas tivessem pensado desse jeito e tentassem fazer o seguinte: eles estão vindo pedir esmola, que eles estão passando fome em casa, eles estão passando uma série de dificuldades. Então, se nós, sociedade, dermos a ele condições deles ficarem na escola, deles terem o que comer, e o que beber, e o que vestir, amanhã nós seremos a sociedade segura. Olha como está o Rio de Janeiro hoje. Uma série de pequenos erros de toda a coletividade ali inserida culminou naquele desastre social que está lá. Então nós temos que procurar fazer com que todos nós passemos a agir com responsabilidade social e coletiva. De quais professores você se lembra? Faça o exercício para quem já passou da faculdade. Conta nos dedos. Se você não tiver uma lista lá de todos os professores, um ou outro você vai lembrar. E sobre qual assunto você se lembra dele? Ao conversar, que tipo de assunto aquele professor falava com você? Normalmente a gente vai lembrar daqueles que nos deram consciência social. Daqueles que nos mostraram para nós um mundo onde tem responsabilidades. Tem possibilidades, mas tem responsabilidades. Aqueles que souberam olhar no olho do aluno e falar assim: o seu amanhã depende de você. O nosso amanhã depende de nós mesmos. Então, esses professores são aqueles que são lembrados, pelo menos por mim. Vivência na escola. Como você vê a escola? A partir de agora, desse texto dessa pequena exposição que nós fizemos, como que você vê a escola? Como você ensina seus filhos a ver os professores? Como você ensina seus filhos a verem a escola? Mudou? Se mudou, parabéns. E se não mudou, assista de novo, faça uma nova reflexão. Pegue o Novo Testamento, que é comum à maioria dos cristãos, que nós brasileiros somos maioria cristão, e pegamos lá Mateus 5, 6 e 7 e façamos uma reflexão. O que nós estamos aprendendo? Como nós estamos vivenciando esse aprendizado? E aí, saberemos como será o nosso amanhã. Fique com Deus, fique com Jesus, que as luzes divinas iluminem o seu lar, ilumine sua vida.